الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ama ba'd, meus prezados irmãos, não há dúvida de que a situação em que hoje nós vivemos, como homens, como mulheres, e o aproveitamento inadequado para com as nossas famílias, com as nossas esposas, primas, tias, etc., etc., não há dúvida que a moral está degradada. Não há dúvida que o ser humano quer voltar para viver em piores condições que até no tempo de Jahiliya ou antes do Islã a mulher ou os muçulmanos não viveram. Não há dúvida de que o que hoje assistimos no que concerne o papel e o respeito e a dignidade da mulher, tudo que assistimos leva-nos a acreditar que ao invés do mundo estar a evoluir, o mundo está a degradar. Ao invés do mundo, na era da globalização, trazer valores morais sublimes, está a trazer a degradação da moral da forma jamais vista na história. O mundo, particularmente nas grandes cidades, naquilo que nós assistimos, está patente que é um atentado ao pudor, que é um atentado à saúde mental do homem. Estamos a falar concretamente da situação em que as nossas mulheres, a situação em que as nossas irmãs hoje vivem, a vulnerabilidade que elas próprias trouxeram ou elas próprias querem viver. É esta razão que nos leva a trazer, meus caros irmãos, uma reflexão sobre este aspecto em que nós titulamos a honra e a dignidade da mulher no Islã. A honra e a dignidade da mulher no Islã. Isto porque, para juntos podermos refletir e pensarmos na base do nosso Sharia, na base do nosso Islã e com a tradição e orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu levanto algumas questões só para podermos acompanhar a nossa conversa e o nosso debate. Em que será aquilo que nós assistimos hoje na sociedade, em que para você vender óleo é preciso, ao fazer publicidade deste óleo, estar uma figura de uma mulher. Não é só aí. Não é só termos essa figura da mulher ao lado deste óleo, mas de que forma esta mulher está? Está nua. Qual é a relação vender óleo e trazer uma imagem nua de uma mulher? É um ponto. Qual é a relação que tem? As mulheres hoje exigem aos seus parceiros, aos seus maridos, para que ela vá ao ginásio, para que ela pratique o exercício. Sim, é bom praticar o exercício. Quando você nega, diz que não, até porque a Aisha radiyallahu ta'ala anha fazia exercício com seu marido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje assistimos as mulheres a irem fazer o ginásio, a irem fazer a ginástica, seja no próprio estabelecimento do ginásio ou então mesmo na rua. Vimos a elas a usarem roupas, cujas essas roupas, antes de você ver a própria roupa que está no exterior, você consegue ver a roupa íntima, você consegue ver a roupa que está no interior. Qual é a relação que existe nisto? Então é esta temática que nós vamos trazer aqui
minhas irmãs e meus irmãos. Meus irmãos, o Islã, quando veio, encontrou a sociedade a viver em péssimas condições, particularmente no que concerne ao respeito e à dignidade da mulher. O Islã, quando veio, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe a profecia, encontrou a degradação da moral, mas particularmente no que tange a respeito e à dignidade da mulher. E esta desvalorização que o Islã, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao receber a profecia, encontrou, ela já vinha das civilizações anteriores. Essa desvalorização e o não respeito e consideração à mulher já vinha nas culturas superiores. Estamos a falar da cultura romana, estamos a falar da cultura grega, assim como outra cultura indiana, etc, etc. Já vinha essa desvalorização e desconsideração em relação à mulher. O Islã, ou seja, no mundo árabe, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam pertencia a receber a profecia, encontrou uma situação similar às civilizações anteriores, mas também podemos considerar uma situação pior em que a mulher vivia. O Islã lutou, combateu e trouxe valores, e trouxe dignidade que atribui a esta mulher muçulmana, ou seja, a mulher na sociedade e particularmente as nossas queridas irmãs muçulmanas. Nesta era em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebera a mensagem, os árabes não valorizavam a mulher, até porque era vergonha você ter uma menina na sua própria casa. Quer dizer, quando sua esposa estivesse grávida, você ficava perplexo. Você não ficava à vontade até que ela fosse dar à luz. E a sua alegria só podia ter se esta mulher tivesse lhe dado uma notícia do rapaz. Mas se tivesse lhe dado uma mulher, era razão de insatisfação para a família, não só para o marido. Esta situação em que os árabes viveram, em que o mundo árabe viveu, em que qual era a solução? Viveria a vida toda insatisfeito. Ele ficaria zombado na sociedade. O que fazia para resolver esta situação? Era enterrar a sua própria filha viva. As civilizações anteriores faziam o pior. Quando eles descobriam na base através da ecografia, conseguiam matar, etc, etc. Mas os árabes, depois de nascer esta menina, ele não viveria na insatisfação para o resto da sua vida. O que fazia? Para ele não ser zombado na sociedade, para ele se sentir um homem valente na sociedade, tinha que enterrar a sua vida, a sua filha ainda viva. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Quando eles recebessem a notícia, no entanto, da vinda ou do nascimento de uma menina, o que eles faziam? Franziam a sua cara, ou seja, eles ficavam tristes. O que eles faziam? Escondiam-se, ou não viviam satisfeitos na sua sociedade, até que eles enterrassem a sua filha viva. As passagens que ilustram que os árabes viveram nesta situação, que os árabes, graças ao Islã, graças a Allah que trouxe o Islã, eles mereceram e hoje estão no topo de consideração como uma nação civilizada. Mas antes fizeram as piores asneiras que a sociedade jamais terá visto. Um sahaba, no tempo de Jahiliya, ele conta, quando ele abraçou o Islã, veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele, quando reverte ao Islã, conversa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse-lhe: Ya Rasulallah, eu no tempo de Jahiliyat tive, ou seja, matei 8 minhas filhas. O Qais, o sahaba chamado Qais, ele confessou
falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que, ya Rasulallah, hoje eu sou muçulmano, mas no Jahiliya eu cometi muita atrocidade. Dentre essa atrocidade que eu cometi, matei 8 minhas filhas ainda vivas. Será que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o seu Islã não vale? Ao sair daqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou-lhe que ele libertasse escravos no mesmo número das filhas que ele matou. Ainda, meus caros irmãos, dentre os sahabas que ainda, dentre as pessoas que reverteram para o Islã, que no Jahiliya cometeram essas atrocidades, a não valorização da mulher, apesar de haver divergência na narração desta passagem, Umar bin al-Khattab, onde ele conta que eu, no tempo de Jahiliyat, nasci ou tive uma menina em que na sociedade, assim como era qualquer uma outra nação ou uma outra sociedade árabe, em que não ficava satisfeita por ter uma menina, o que ele fez? Esta menina estava a crescer, mas Umar bin al-Khattab não aguentou com a pressão da sociedade. Ele levou a sua própria filha, foi, no entanto, longe, e de lá começou a cavar. No entanto, enquanto ele fazia a cova, a sua própria filha limpava aquela poeira que atingia a sua barba. Omar, ou qualquer homem com paixão de uma criatura, particularmente com a sua filha, ele lagrimejava, deitava lágrimas, mas mesmo assim ele conta que eu enterrei a minha filha viva. Esta era a situação em que, antes do Islã e nas eras das civilizações anteriores, é o que o mundo vivia. O Islã veio, combateu esta ignorância, combateu este mal que existia na sociedade árabe, para fazer o quê? Para dar um estatuto social, ou para dar um estatuto tão elevado na sociedade à mulher. É este nosso foco, é o foco da nossa conversa, em que, como dizíamos anteriormente, que será que a mulher de hoje quer voltar a viver, a trazer acontecimentos atuais, talvez que até a história não conheceu? Será que a nossa mulher atualmente está a desafiar, está a combater esse estatuto que o Islã lhe atribuiu para trazer outras inovações, para cometer outras atrocidades que nós não conhecemos? Então, é na base do Islã, ou foi na base do Islã, que Allah subhanahu wa ta'ala honrou a mulher. E não existe, meus caros irmãos, nenhuma outra religião que honrou a mulher como nós muçulmanos ou como nossa religião islâmica honrou. Esta mulher, no Islã, tem um estatuto, talvez, ou tem um estatuto que possa ser superior a nós homens. Vocês poderão concordar comigo. No Corão, não tem nenhum surat chamado Ar-Rijal, mas sim tem um surat chamado An-Nisa. Um surat atribuído às mulheres, um surat que fala de todas, quase todas as leis ou formas de como a mulher deve se portar. Esta mulher que não tinha direito à herança, esta mulher que quando o marido lhe desse o dote, o marido podia comer. Esta mulher, quando fosse uma órfã e ter, no entanto, herdado alguns bens, o homem podia comer. Trouxe um sura completo para tratar da sua situação, um sura que veio para honrar e elevar ela. Meus irmãos e minhas irmãs, particularmente, o Din al-Islam, quando veio, encontrou esta maldade, esta ignorância, onde vós mulheres, ou onde vocês mulheres não eram reconhecidas, mas o Islã trouxe um estatuto tão elevado, tão grande para vós. É o Islã, minhas irmãs e meus irmãos, que trouxe a questão de igualdade. Quer dizer, aqui o termo igualdade, quando nós falamos no Islã, pode nos perceber mal. Mas, quando falamos de igualdade no Islã, é que não existe o homem praticar uma ação
e a mesma ação também uma mulher praticar, mas, no entanto, em termos de recompensa no dunya, assim como no akhira, vir ser diferente. Não. A mulher muçulmana vai ter a recompensa da ação que ela praticou, igualzinho, assim como o homem também vai ter da mesma forma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o Islã que trouxe estatuto social para as mulheres, elevou a elas, mas elas hoje é que querem desafiar o Corão. Será que é isso que nós queremos para a nossa sociedade? É isso que nós queremos para as nossas famílias, as nossas sobrinhas, as nossas tias? Qual é a ligação que existe em que a mulher, para sair, a melhor roupa que ela acha que possa usar são as chunabebes, são as cintas baixas, que é para atrair o homem a entrar na maldição, a entrar no pecado? Com isto, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, e esta deve ser uma advertência tão clara e tão patente para as mulheres. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna kaida shaitani kana da'ifa. Mas quando fala das mulheres, diz: Inna kaidahunna azim. O shaitan, este que tanto tenta nos desviar do caminho reto, disse que a sua artimanha é fraca. A artimanha do shaitan na desviação do homem, kana da'ifa, é fraca. Mas quando fala da mulher, diz: Inna kaidahunna azim. A artimanha da mulher para nos desviar nessas traições que acontecem é tão enorme. É o que nós estamos a assistir hoje, em que a mulher, Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu um estatuto tão nobre, tão elevado, mas ela não reconhece e traz, no entanto, atrocidades ou ações que nós jamais vimos na história. A questão, minhas irmãs e meus irmãos, no passado, os árabes terem enterrado as suas filhas vivas, e esta será uma questão em que as filhas que foram enterradas vivas, no dia de Qiyamat, elas serão questionadas. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Este Sahaba Qais, quando ele conta esta passagem que ele teve, na verdade, na sua vida teve 33 filhos. Nesses 33 filhos, 8 meninas que ele matou ainda viva. Quando ele conta essa passagem, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse surat, esse capítulo que diz: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. O dia em que, ou recorda-te, o dia em que وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. O dia em que essas meninas que foram enterradas vivas serão questionadas por que razão elas foram enterradas vivas. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Islã, quando instituiu a questão da mulher, definiu aquilo que é a nudez da mulher e definiu também, por um lado, a nudez do homem, onde nós sabemos que a mulher, segundo o versículo, ela deve tapar todo o seu corpo, exceptuando a cara, as mãos, assim como os pés. Mas hoje acontece, em que nós estávamos agora no tempo de Ramadã, onde, mashallah, tínhamos o Maputo como um país islâmico. Tínhamos o Maputo como um país islâmico porque onde você estivesse a andar, encontrava uma mulher, mashallah, de hijab. Onde é que estão essas mulheres hoje? Será que morreram, foram com o Ramadã? Ou então são adoradoras do mês de Ramadã e não são adoradoras do mês da Allah subhanahu wa ta'ala? Então, a vestimenta da mulher, ela deve cobrir todo o seu corpo, deixando, se necessário, os seus braços, a sua cara, assim como os seus pés. Fora disto, meus caros irmãos, esta mulher não estará a vestir decentemente ou decente de forma islâmica. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e eu sei que quem compra essas vestimentas, esses vestuários, somos nós homens que estamos aqui. As roupas, as modas que aparecem, os vestidos de slim fit que aparecem e compramos para as nossas mulheres, que atraem ou que criam, no entanto,
Quando lá fora assistimos coisas piores, dissemos que não, daquela forma não, daquela forma não, mas você em casa comprou as mesmas coisas. Então, a vestimenta, meus caros irmãos, a vestimenta ideal para nossas mulheres é aquela que cobre todo o seu corpo, excetuando as mãos, a cara e os pés. E esta roupa não deve desenhar os seus adornos femininos. Esta roupa não pode ser esta roupa que hoje conhecemos de slim fit, em que você consegue ver as roupas íntimas da mulher antes da própria roupa, porque significa que a roupa não é larga e não é islamicamente aceitável. Estas roupas que nós compramos e esta forma que o Islã instituiu para que a mulher se vestisse é a forma que o Islã atribui para que a mulher mereça honra e respeito. Vocês podem concordar comigo que uma mulher bem vestida islamicamente e uma mulher que veste minissaias, maquiagem, etc, etc, qual é que está vulnerável? Em termos de perseguição, em termos de assédio sexual e em termos de violência sexual, qual é que está mais vulnerável? Logicamente que está vulnerável aquela mulher que está a mostrar seus adornos. Esta é a razão que o Islã institui esta roupa para a mulher de forma a manter a sua honra e dignidade. Esta roupa, esta forma da mulher vestir é o que o Islã instituiu para manter a sua honra e a sua dignidade. Mas hoje, os fabricantes tentam incutir, tentam inundar informações ou tentam desinformar a mulher a dizer que não, se vestir assim não, é baixeza, vestir assim é um atraso. E nós muçulmanos caímos nisso. Minhas irmãs, sei que estão a me ouvir atentamente. Não é digno que uma mulher deixa a sua recomendação islâmica, deixa a recomendação do Corão e a recomendação do Sunnah para seguir a moda. Não é a moda que vai responder para nós no dia de Qiyamat. Allah subhanahu wa ta'ala te honrou como mulher, como tia, como sobrinha, te deu um estatuto tão elevado no Islã que jamais na história tivera conquistado. Este valor que o Islã lhe atribuiu, em que nós sabemos que todos nós, como se diz, em que todos nós para atingirmos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, passa necessariamente termos a satisfação das nossas mães. Não é mulher? Nós, Allah subhanahu wa ta'ala nos recomendou que devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala e nessa adoração Allah também aliou a benevolência. Allah subhanahu wa ta'ala aliou o bom trato aos nossos pais, o que significa que é uma razão, que é um vínculo para nós podermos alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas é esta mulher que desafia esse estatuto que Allah subhanahu wa ta'ala lhe atribuiu, levando a sociedade, não só ela, mas levando toda a sociedade para um lado infernal. Meus irmãos, somos todos nós, homens particularmente, somos chamados islamicamente para pararmos, para tentarmos salvarmos a sociedade, particularmente na questão da vestimenta das mulheres, pois esta forma que elas vestem, que nós como homens, nós como educadores contribuímos, porque vimos a elas e não proibimos. Pedem-nos dinheiro e nós contribuímos ou damos para comprar as roupas. Saem de casa e nós, se não falamos daquela forma que ela vestiu, consentimos. Nós também estamos a entrar no pecado e este pecado não é individual. Porque a mulher, ao sair daquela forma, não só vai atrair um homem, não só vai desviar um homem, mas sim vai desviar uma nação. Meus irmãos, se nós não fizermos isto, estaremos a voltar para os piores momentos que a história viveu. Estaremos, no entanto, a combatermos aquele estatuto social tão alto que o Islã atribuiu às nossas mulheres. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو كما قال: واتقوا الله عباد الله.